tarde. Meu nome é Lucas Espila Sereno, sou do nono ano A e hoje estarei apresentando para vocês o artigo de opinião chamado As Benzedeiras e a sua importância de preservar sua cultura. As benzedeiras são pessoas que possuem conhecimentos sobre plantas medicinais. Esse conhecimento foi transmitido de geração em geração e as benzedeiras não somente possuem conhecimento medicinal, mas também têm certo conhecimento relacionado à religião. Elas misturam sua fé sobre determinada religião e o conhecimento das plantas medicinais. Com isso, elas fazem orações utilizando essas plantas. As benzedeiras são muito importantes para muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente aquelas que vivem em vilarejos ou locais que não possuem farmácias ou unidades de saúde próximas. As benzedeiras são essenciais para a preservação de uma cultura ancestral, principalmente das plantas medicinais e da cultura indígena, que também utiliza tais plantas. É através das gerações que esse conhecimento é mantido. Por isso é importante que tal conhecimento seja preservado, valorizado e conservado para o bem de várias pessoas e suas respectivas saúde. Conforme Sérgio Felipe de Oliveira, especialista em medicina e espiritualidade, em entrevista ao site Globo Rural, os saberes populares estão presentes em duas políticas do governo federal. A Política Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicas considera o valioso conhecimento tradicional associado ao uso de plantas medicinais capaz de ajudar na qualidade de vida da população, enquanto na Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, que visa integrar a medicina tradicional e terapias alternativas, estão novamente as plantas medicinais. Essas mulheres, conhecidas como benzendeiras, valorizam a nossa riqueza da biodiversidade, planta com potencial medicinal. A preservação de florestas, ecossistemas e biomas é importante para possíveis pesquisas e descobertas que possibilitem a criação de novos medicamentos que tornem o uso de antibióticos menos frequentes. Oi, meu nome é Kaique, sou do nono ano A da eletiva de Medicina Alternativa. E o nome do meu artigo de opinião é Químico ou Natural? Atualmente, o uso de agrotóxicos é de extrema importância para o mundo agrícola. Segundo o Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, a produção sofreria redução de ordem de 50%. Isso seria uma queda extremamente ofensiva, que desestabilizaria a agricultura, principal fonte econômica do Brasil. Sendo assim, se torna inviável. Porém, os mesmos são prejudiciais à saúde e trazem diversos problemas ao solo e à água do local, não sendo sustentável ambientalmente, criando inúmeros debates entre a comunidade agrícola e ONGs humanitárias. No entanto, surgiu diversas novas maneiras naturais e pouco prejudiciais à natureza, como o controle biológico, que se baseia na inserção de um predador natural, as pragas e até mesmo o uso de agrotóxicos naturais, que não são perigosos à saúde e ao solo, mas não são atrativos ao bolso e por isso são pouco utilizados. Sendo assim, eu acredito que acaba sendo um mal necessário no nosso mundo atual. Contudo, seu uso poderia ser melhor administrado pelos grandes agricultores, de uma maneira mais orgânica, como as citadas acima. Eu me chamo Bianca, do nono ano A, na matéria de eletiva em Medicina Alternativa. Vamos falar um pouco hoje sobre as benzedeiras e o uso das plantas medicinais. As benzedeiras são pessoas que cultivam e preservam diversas plantas medicinais. Essas pessoas utilizam as propriedades curativas de plantas medicinais e também as suas crenças para curar doenças. Segundo o artigo feito pelo Globo Rural, as benzedeiras são uma mistura entre a cultura indígena e africana no Brasil. Portanto, as benzedeiras não são somente de extrema importância para preservar as plantas medicinais, mas também para a preservação da nossa cultura popular ancestral. Matéria de eletiva Medicina Alternativa, da aluna Sara Gabriele Monteiro, nono ano B, período da manhã. Título: A importância de se preservar a cultura das plantas medicinais. Com o avanço da civilização moderna,
foi se perdendo muito dos animais e plantas, mais especificamente as plantas medicinais, que têm uma importância muito grande na nossa cultura, pois ajuda a prevenir doenças ou até ajudar na cura. Uma cultura muito esquecida são as benzedeiras. Elas possuem um papel importante na preservação de plantas medicinais, além de saber cada propriedade uma planta possui. Elas ajudam as pessoas com remédios caseiros e plantas medicinais para ajudar na saúde física, junto com rezas católicas para auxiliar na melhora espiritual. Na página do site do G1.globo foi exibida uma reportagem sobre as benzedeiras, contando um pouco sobre a cultura e a fé delas. Na matéria, percebe-se a história delas, que sempre foram julgadas pelas pessoas. Com o passar do tempo, foi sendo cada vez mais reconhecidas suas práticas. As benzedeiras têm um trabalho importante na preservação de plantas medicinais, ajudando as pessoas que precisam de auxílio em certas doenças. É claro que não podemos deixar de lado a medicina tradicional e seus avanços para a saúde humana, mas as benzedeiras são um auxílio e devem ser respeitadas e valorizadas. Meu nome é Sara Cristina, sou do nono A e meu artigo de opinião é a importância das benzedeiras na preservação da saúde. Antigamente, o acesso aos médicos, farmácias e hospitais eram bem difíceis. Com isso, o único remédio acessível eram as plantas medicinais e a fé. Existiam plantas nas moradias das pessoas, assim faziam chás e com bônus não precisavam gastar dinheiro. E não faz mal se é utilizado na quantidade certa. Hoje em dia, há muitas farmácias que cobram o remédio pelo olho da cara e simplesmente poderiam ter plantas medicinais nas suas próprias casas. É isso que a indústria farmacêutica quer ganhar com isso, pois muitos remédios podem ser substituídos ou conciliados com lantes. O benzimento é um costume antigo. Foi inventado pelos ingleses, mas tomou corpo com uma dinâmica totalmente diferente. Em terras tupiniquins, o benzimento surgiu como um conjunto herdado e superstições de cura popular das diversas culturas que foram a do povo brasileiro. De certa forma, o benzimento se tornou algo tão arraiado que a comunidade interiorana e mais simples não tinham acesso ao médico tradicional ou ainda eram eivadas pelas superstições e medos autoimposto pelas forças do poder do local. Segundo a OMS, a prática espiritual a favor da saúde já pode ser considerada. Infelizmente, esse tipo de cultura tem se perdido nos tempos contemporâneos devido ao avanço da medicina e da tecnologia. Também incredulidade com os meios tradicionais de cura. Contudo, as benzedeiras exercem com o papel fundamental na preservação das plantas medicinais. É a cultura popular. Aluno Kaique Ferreira Segreto, nono ano B. O uso de agrotóxicos e os prejuízos à saúde. Os agrotóxicos hoje têm como objetivo estar eliminando pragas e plantas invasoras, sendo assim não prejudicando tanto as plantações de grande porte.
Agrotóxicos é considerado bom para grandes agriculturas, pois elimina pragas e doenças, porém acaba poluindo o meio ambiente, solo, água e o meio ambiente inclusive, podendo matar animais e plantas aquáticas. Segundo Thalita de Carvalho, em seu artigo publicado no site Guia do Estudante, o Brasil é campeão mundial em consumo de agrotóxicos. Diante disso, não sou a favor do uso de agrotóxicos, porque são extremamente prejudiciais ao meio ambiente e principalmente à nossa saúde. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, as principais doenças relacionadas à intoxicação agrotóxicos são câncer, alergias respiratórias e fibrose pulmonar, entre outras. Talvez nós, a população, poderíamos procurar consumir produtos de fornecedores que não utilizam agrotóxicos, ou seja, alimentos mais orgânicos.